Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Glória a Deus. De pé como vocês estão. Abra a vossa Bíblia no Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus, meus irmãos. Eu tenho este texto por base nesta noite, que se diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Será que nós conseguimos todos juntos falar: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida? 1, 2, 3. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Podeis se sentar. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, este texto é um texto muito maravilhoso que Deus nos concedeu essa noite. Glória a Deus. O texto diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que significa ser fiel? Ser fiel significa termos compromisso com Deus. Ser fiel significa sermos leal a Deus. Ser fiel significa obedecermos, ter amor. Ser fiel significa termos confiança. Só que o texto diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, ser fiel até a morte é se manter obediente até a morte, se manter fiel até a morte, se manter crendo até a morte, se manter tendo amor até a morte, se manter confiando, se manter obediente a Deus até a morte. Glória a Deus. Mas entendemos que ser fiel é ter compromisso. Entendemos que ser fiel é seguirmos a Jesus da maneira correta, obedecendo, crendo. Glória a Deus. Mas o que significa coroa da vida? Coroa da vida é algo que Deus tem reservado para aqueles que se manterem fiel até a morte. Ou seja, aqueles que obedecerem até a morte, esse vai receber a coroa da vida. Aqueles que têm compromisso com Deus até a morte, esse vai receber a coroa da vida. Aquele que se manter fiel até a morte é esse que vai receber a coroa da vida. Glória a Deus. Então eu tenho por texto nessa noite em Gênesis, capítulo de número 22, um exemplo muito importante de ser fiel. Glória a Deus. E eu trago para conosco nessa noite ser fiel e lealdade. Temos 3 exemplos que é ser fiel e lealdade. Primeiro, ser fiel e lealdade na obediência. Segundo, ser fiel na lealdade no compromisso. E terceiro, ser fiel e lealdade no amor. Glória a Deus. E em Gênesis capítulo 22 é ser fiel em obediência. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus ele chega para Abraão e diz: Abraão, pega teu filho, o teu único filho Isaac, e faça dele um holocausto para mim. O que significa holocausto? Holocausto significa sacrificar para adorar a Deus. É fato nós entendemos que naquele tempo as pessoas elas pegavam animais, montavam ali um altar e fazia o sacrifício em adoração a Deus. Então quando Deus ele chega para Abraão, o que ele está querendo dizer? Eu quero que você pegue o seu único filho que você tem, e faça dele um holocausto, ou seja, faça um sacrifício em adoração a mim. Ou seja, Deus ele estava testando Abraão. Glória a Deus. Só que eu tenho um aprendizado muito grande até aqui, pois porque ele, ao invés de murmurar e dizer: não, este meu filho, jamais eu vou fazer isso. Nunca que eu vou pegar meu único filho, vou matar, não, jamais. Mas o que ele fez? Obedeceu. Ele obedeceu a Deus. Glória a Deus. O texto vai nos dizer que ao terceiro dia ele foi ao monte que Deus falou para ele, um monte de chamado Moriá. Chegando neste monte, o que ele fez? Ao meio do caminho, ele indo com o seu filho Isaac, 2 moços e o seu jumentinho. E o texto vai nos dizer que eles levantam ali as madeiras, levantam ali o fogo, o cutelo, ou seja, uma espécie de uma faca, e no meio do caminho, o seu filho Isaac pergunta para ele, mas diz: pai, onde está Glória a Deus. Onde está o animal para o sacrifício?
E o Abraão disse: Deus proverá, meu filho. Glória a Deus. Eu observo este texto e vejo como não estava a dor no coração de Abraão. Eu observo este texto e olho para dentro dele e me comparo se fosse eu no lugar dele. Glória a Deus. Eu quero deixar uma pergunta para você, para que você possa entender o quão foi a obediência, quão grande foi a obediência dele. Se fosse Deus chegasse para você e dissesse: olha, pega o seu filho, seu único filho, e sacrifica ele a mim. Cá entre nós, eu tenho certeza que nós iríamos murmurar, dizer: não, Deus, eu não posso fazer isso. É meu único filho, é o único filho que eu tenho. Como eu vou fazer isso? Eu dá trabalho para me ter um filho que eu tanto amo. Não, eu não vou fazer. Se fosse nós diríamos isso. Mas Abraão, ele obedeceu. Ele continuou seguindo. E o texto vai nos dizer que ele disse para os 2 moços que estavam: ficais aqui, que eu vou mais meu filho, e chegando lá adoraremos, e quando adoraremos, voltaremos. Ou seja, ele pegou, deixou os moços ali e foi ao monte. Chegando lá, ele montou ali um altar a Cristo, colocou o seu filho Isaac amarrado, e quando o texto diz que quando ele puxa o cutelo, ou seja, a faca, para ferir o filho dele, para sacrificar, cumprir aquilo que Deus disse, o que aconteceu? Um anjo bradou do céu, ou seja, interrompeu aquele momento e disse: Abraão, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que é temente a Deus. Agora eu sei que é obediente a Deus. Claro, parafraseando para você entender. Agora eu sei que você é obediente a Deus. Glória a Deus. Isso é um grande sinal de obediência que possamos aprender na nossa vida. Eu olho para a vida dele, é uma vida difícil, pois ter que sacrificar um filho não é fácil. Mas vamos fortalecer, mesmo que às vezes as coisas são difíceis para nós, vamos pegar e vamos obedecer a Deus. Se Deus chegar para nós e disser: eu quero que você faça isso, vamos fazer com alegria. Se Deus dizer: eu quero que você ore mais, vamos orar. Se Deus dizer para você: eu quero que você jejua, vamos jejuar. Porque Deus não está te pedindo para apenas matar um filho, mas Ele está te pedindo algo que é mais pequeno. Mas muitas das vezes para nós não é pequeno, porque Deus, Ele diz: faça isso para mim, eu quero que você ore, eu quero que você jejue, eu quero que você faça a minha obra. E muitas das vezes nós murmuramos, nós reclamamos, nós dizemos: não, Deus, eu estou cansado, eu não aguento, eu não tenho condições de fazer isso, eu tenho trabalhado o dia todo, eu cheguei cansado, não tem como eu orar, não tem como eu jejuar, não tem como eu fazer isso. Só que Deus está dizendo: obedeça, filho, obedeça, porque se quer receber a coroa da vida, obedeça. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Isso é um aprendizado muito grande de termos obediência em Deus. Só que entendemos que a coroa da vida é algo reservado que Deus tem para nós quando chegarmos à vida eterna. Só que entendemos que quando estamos aqui na face deste mundo e obedecemos a Deus, nós somos privilegiados. Abraão, em Gênesis capítulo 18, verso número 18, a Bíblia vai nos dizer que tendo Abraão sendo pai de uma grande nação, toda a terra foi abençoada. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, ele sendo um homem obediente, um homem justo e honesto, toda a terra foi abençoada. Quem crê, diga glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Em Gênesis capítulo de número 21, Abraão, ele recebe mais um privilégio de Deus. Ele recebe mais uma coroa da vida, ou seja, ele recebe mais uma bênção de Deus. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis 21 que Abraão estando com sua idade de 100 anos e Sara já estando com sua idade de 90 anos, aproximadamente 90 anos, a Bíblia vai nos dizer que Sara, sendo uma mulher estéril, ela não tinha condições de ter filho. Primeiro, porque ela já era de muita idade. Segundo, que ela era estéril. Então, ela não tinha possibilidade de ele ter filho. Mas houve um Deus que abençoou ele grandemente. Quem crê, diga glória a Deus. Quer receber a coroa da vida? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. E você vai saber que Deus é na tua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Esse é o primeiro exemplo e ensinamento que temos de obediência a Deus. Mas eu quero que vocês compreendam que temos que preencher alguns requisitos de Deus para alcançar a coroa da vida. Primeiro, nós reconhecemos que temos que obedecer, mas segundo, também temos que ter um compromisso com Deus. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis capítulo de número 5, no versículo de número 32, havia um homem chamado por Noé. E este homem era um homem muito temente. E não só apenas temente, mas ele era um homem muito justo e fiel. E Deus, glória a Deus. E Deus andava com ele. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus.
E a Bíblia vai nos dizer que o lugar onde ele habitava, a terra estava corrompida. Ou seja, as pessoas viviam bebendo, comendo, casando e dando-se em casamento, mas não tinha compromisso com Deus. Ninguém se importava com Deus, mas vivia praticando aquilo que não agradava a Deus. A Bíblia vai nos dizer que aquela terra era uma terra de muito pecado, uma terra de muita ira. As pessoas se iravam grandemente. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Só que a Bíblia vai nos dizer em Gênesis 6 que Deus chega para Noé e diz: Noé, olha, eu vou destruir essa terra, eu vou mandar um dilúvio, porque o pecado desse povo é muito grande. O pecado desse povo é muito grande e eu vou mandar um dilúvio e vou destruir todo mundo. Mas você é um cara justo, você é um cara honesto, um cara bom, um cara firme. Eu quero fazer um compromisso aqui com você. Faça uma arca e você vai ser salvo. Faça uma arca e você vai ser salvo. Sabe o que Deus está dizendo? Faça o que Ele está te mandando e você vai ser salvo. Faça o que Deus está te ordenando e você vai ser salvo. Quem crê, diga glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus, ele faz ali um compromisso com Noé e diz: olha, faça a arca e você, glória a Deus, vai ser salvo. E também pegue um casal de animais de cada espécie e coloca na arca. Só que Noé poderia muito bem ter falado: eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que Noé já estava com a idade de 500 anos, 509 anos, se me pode a memória. Ou seja, ele já era um homem muito idoso. O que ele poderia ter feito? Coloque mais pessoas para me ajudar. Me ajude, apresente mais pessoas para me ajudar a fazer a arca. Coloque outras pessoas para fazer isso para mim. Só que Deus, ele faz um compromisso com Noé. E ao invés de Noé questionar Deus, o que ele fez? Obedeceu. Ele manteve-se no compromisso com Deus, fazendo a arca. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aí em Gênesis, capítulo de número 12, a Bíblia vai nos dizer, capítulo de número 7, a Bíblia vai nos dizer que Noé, ele cumpriu o combinado com Deus, ele cumpriu, glória a Deus, ele cumpriu o que Deus tinha feito com ele, ele fez o cumprimento. Glória a Deus, ele construiu a arca. A Bíblia diz que Deus mandou o dilúvio e ele foi salvo. Ele, a sua família e os animais. Glória a Deus. Só que temos que entender que se temos compromisso com Deus, Deus ele nos honra. Se tivermos compromisso com Deus, receberemos a coroa da vida. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 9 que Noé, ele foi abençoado. Deus fez um pacto com Noé e disse: vai, multiplica. Vai, multiplica, glória a Deus. Vai, multiplica por toda a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Esse foi um grande privilégio que Noé teve por obedecer a Deus e por manter um compromisso com Deus. Primeiro, ele foi salvo. E segundo, ele multiplicou por toda a terra. Isso são o que Deus faz para aquele que mantém compromisso. Se Deus fez um compromisso contigo, continua firme, que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. Mas você tem que ser firme. Não deixe as dificuldades, os desafios te atrapalhar, mas fique firme. Cumpra o compromisso com Deus e você vai ver que Deus é na tua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso são os dois exemplos que tivemos. Primeiro, o exemplo da obediência. Glória a Deus. Segundo, o exemplo do compromisso. Mas temos que entender que esses dois exemplos são importantes, sim, mas também temos que ter o exemplo do amor. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E nada mais melhor do que Jesus para nos ensinar isso. A Bíblia vai nos dizer em, glória a Deus, Evangelho de João, capítulo de número 18, do verso 1 ao verso 11, a Bíblia vai nos dizer que vieram-se um grupo de pessoas para prender Jesus. Jesus, estando em Getsemane, juntamente com os seus discípulos, chegaram um grupo de pessoas para prender Jesus, e a Bíblia vai nos dizer que, glória a Deus, Jesus, ele pergunta: quem é que me busca? Glória a Deus. Glória a Deus. O grupo de pessoas chegou para Jesus e ficou perguntando: cadê Jesus? Onde está esse Jesus que viemos para aprender? Glória a Deus. Jesus disse: eu estou aqui. Glória a Deus. Jesus foi dizendo: eu estou aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Só que Pedro, estando com Jesus, o que ele fez? Puxou a espada da sua bainha e feriu a orelha. Glória a Deus. Ele feriu a orelha daquele homem. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, o que Jesus fez? Qual é o ensinamento que Jesus nos dá nessa noite? Glória a Deus. Ele pegou, tocou-se na orelha daquele homem chamado por Malco e curou a orelha dele. Glória a Deus. Nos ensinando que, ainda que pessoas se levantem
para aprender, como foram para aprender Jesus. Ainda que se hoje em dia a pessoa se levantar para tentar nos destruir, nos atrapalhar, que possamos ter um exemplo de amor como Jesus Cristo teve. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Que possamos pegar esse exemplo que Jesus nos deu, que ao invés de julgar a pessoa, ao invés de permitir o ferimento na orelha, ele curou e disse para Pedro: guarde a sua bainha, glória a Deus, guarde a sua bainha, a tua espada. Ou seja, nos ensinando que é importante ter amor. Louvado seja o nome de Jesus. Nos ensinando que, ainda que muitos se levantam para nos destruir, para parar a nossa caminhada, para nos fazer sair do foco, mas temos que ter amor no nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero deixar aqui uma pergunta para você nessa noite. Como você se encontra diante de Deus? Será que você está sendo uma pessoa de obediência? Que o inimigo está se levantando para te atrapalhar, para te destruir, para te colocar em outros focos, mas você permanece obediente, permanece fazendo a vontade de Deus, permanece cumprindo a vontade de Deus? Ou será que você não está sendo obediente? Está sendo uma pessoa questionável, Deus? Está deixando os seus afazeres do dia a dia cumprir o compromisso que você tem com Deus? Como você se encontra? Glória a Deus. Eu convido vocês a se colocar de pé nesta noite. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quero que neste momento você curva a sua cabeça, coloque o seu pensamento lá no céu e pergunte para si mesmo: como eu estou diante de Deus?